Glórias a Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Leiam vocês, eu vou contar 1, 2, 3 e vocês todos leiam. 1, 2, 3. Esse mesmo. Domingo eu dei início a uma palavra que fala sobre a fé. Ô irmão, você sabe que a fé, ela não é opcional numa vida cristã. O que me deixa indignado é a carnalidade de alguém que acha que é espiritual. Aqui está escrito o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento. Fundamento é alicerce. Se você olhar esses prédios, ou esse prédio, esse que está ao lado, esse outro que está ao lado, você vai perceber que tem muito nessa estrutura toda dessa igreja, desse prédio, tem muito ferro e concreto escondido. Você não vai conseguir vê-los. Você vai ver as paredes, aparece muito a arquitetura de uma igreja. A cereja do bolo de um prédio, aquele que constrói uma casa, aquele que faz uma casa, ou que faz um espaço anexo como esse que nós estamos fazendo, é a pintura. Quando você pinta, aquilo ali demonstra e mostra o tamanho da imponência que o prédio, ou que a casa, ou que o ambiente tem. Porém, não é aquilo que dá sustentação para o prédio. O que dá sustentação para um empreendimento, seja lá o que for, é o alicerce. Se o alicerce for ruim, qualquer ventania, qualquer chuva, qualquer tempestade, qualquer adversidade vai combater e a casa vai cair. Então a gente nunca podemos nos esquecer isso. Tem coisa que a gente precisa falar na igreja, que é lamentável, mas nunca podemos deixar de falar, que é o beabá da vida cristã. A fé é beabá da vida cristã. Mas por que eu estou dizendo isso aqui, com todo respeito aos irmãos que lutam pela obra, pelejam pela obra com seriedade e com amor de verdade, e sempre lutando e querendo ver o bem da obra de Deus, nunca o seu conforto particular. Se eu fosse buscar um conforto particular, hoje não seria aqui que eu estaria. Bom, 14 anos numa igreja, estou indo para 15, o que é um culto de ensino? Mas eu não tenho paz. E às vezes eu ouço pessoas falar, esses dias eu ouvi uma pessoa falar, que ela trabalha há 25 anos numa empresa, e que nunca perdeu um dia de trabalho e nunca chegou atrasado. Aquilo me deixou impressionado, e eu fiquei olhando para aquela pessoa, e fiquei deslumbrado com aquilo, porque eu achei o máximo. Há pessoas aqui que também diriam isso. Só que uma vez que a gente conheceu a Jesus Cristo e tem uma vida de responsabilidade, e que para mim a minha vocação vale mais do que qualquer profissão, eu preciso ter esse mesmo respeito que eu tenho com o meu cotidiano, com a minha vida profissional, com a minha vida ministerial. Eu não me sinto bem, e não critico quem aproveita oportunidades para deixar de canto uma oportunidade de poder ser útil para o reino de Deus. Eu não vou hoje não, eu tenho quem faz, eu não consigo isso. Se isso é um lado que eu preciso ser tratado, porque para alguns isso é uma loucura, né? Não sou melhor que ninguém, sou pior. Só que eu amo esse negócio que eu faço. Eu vivo isso. Eu tenho um negócio dentro de mim que é muito mais forte do que eu. Um zelo que eu ouço, entendo que o escritor quis dizer: o zelo pela tua obra me consome.
Eu estou muito longe da excelência, mas se tem uma coisa que eu persigo todo dia, é excelência no reino de Deus, é excelência nas coisas do Senhor. Eu não faço obra de Deus por aplausos e por dinheiro. Então tem coisas que na minha impetuosidade eu faço pelo zelo. Quando eu falo de fé, é porque não dá para ter uma vida cristã e não ter fé. Não dá para você, meu irmão, que entregou sua vida para Jesus, que fez um compromisso eterno de servir a esse Deus por toda a vida, ser muito racional. Não dá. Primeiro, quem é extremamente espiritual e pentecostal, não tem muito tempo para ser racional. Eu vivo pela fé. Não é viver pela fé, acreditar que se eu não fizer nada hoje, amanhã vai ter um monte de maná na frente da porta da minha casa para eu comer. Eu vivo pela fé. Tudo que eu faço na minha vida é pela fé. Tudo. Paulo escreve aos Coríntios: olha, que vocês possam me achar, até na minha loucura, o extremo zelo por vocês. Pois você lê isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, ou 2. E ele diz assim: mas eu estou extremamente zeloso de Deus por vós. Só que ele não fala isso nas suas cartas. Lê a carta de Paulo aos Coríntios, a postura que ele adota para falar sobre Jesus ali. A igreja está vivendo muita facilidade. Nós estamos vivendo uma geração que eu, às vezes, que fiz parte um pouco da Assembleia de Deus antiga, em que eu via os pastores fazer pela fé, eu tenho dificuldade de entender. Eu sou um velho num corpo de um homem de 46 anos. Eu me vejo isso mesmo, extremamente zeloso pela obra. E eu acredito nisso aqui. E depois da pandemia, se tem uma área da minha vida que Deus me tratou muito, foi aumentar a minha fé. E eu quero a qualquer custo que você entenda isso. A gente não consegue tocar em algumas coisas porque falta ousadia, falta coragem. E o escritor aos Hebreus está dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ele está dizendo assim: se você espera alguma coisa e acredita que isso pode acontecer, você tem que alicerçar isso não na sua capacidade, você tem que alicerçar as suas expectativas na fé. Na fé. Você tem que entender que não é você. Eu tenho que entender que não sou eu. E uma pessoa que não tem fé contamina de uma forma terrível e gera uma situação de mal-estar que faz um mal tremendo para o reino de Deus. Pessoas que ocupam lugares de liderança ou funções na igreja que não têm fé. Isso é um desperdício. Eu fico pensando, por que não há mais cura na igreja? Você não se preocupa com isso, nós que somos líderes? Por que não há mais milagres na igreja? Por que milagres são dedicados a uma única igreja, que agora também lá não tem mais? Os líderes de fé estão morrendo. Os líderes de fé estão se acabando. Os mais velhos do que eu aqui, que hoje talvez já não tenha mais fé, mas que pôde conviver com homens que, numa época que com muita dificuldade a igreja conseguia ter programas em rádios, tinha alguns pastores que oravam pela rádio, que montavam tendas. Eu não quero citar nome, mas só para vocês lembrarem e saber de quem eu estou falando. Que as pessoas lotavam as suas tendas, que tinha grandes templos, e que nesses lugares tem salas até hoje com um monte de cadeira de roda,
um monte de muleta para tudo quanto é lado, um monte de prótese para tudo quanto é lado, porque crescia braço, crescia perna, cego entrava naquelas reuniões e viam, paralíticos entravam naquelas reuniões e saíam andando. Por que essas coisas não acontecem mais? A Bíblia permanece, a palavra de Deus permanece a mesma, mas esses homens estão se acabando, e há uma geração nova que vem abafando essas pessoas para que esses homens não nasçam mais. Você sabe por que esses homens não nascem mais? Porque a própria igreja abafa o nascimento desses homens. Hoje a gente olha muito com os olhos naturais. Hoje a gente olha muito com a nossa capacidade. Hoje a gente faz muito cálculos. A gente faz muita conta. A gente não tem coragem de chamar mais para frente os doentes, os paralíticos, fazer esses cultos, essas coisas. Não há mais esses dons, as pessoas não pedem mais isso. Vocês não se preocupam para o caminho que a igreja está caminhando? Há uma vaidade ao extremo. Você sabe de quem que é essa responsabilidade? E quando se acha alguém com fé, querem de todo jeito fazer com que essa pessoa pare de ter fé. Mas a palavra está aqui, irmão. Não dá para servir esse Jesus se nós não tivermos fé. Os nossos cultos não podem ser verdadeiras apresentações de palestras. Isso aqui tem que ser um lugar santo ainda, que as pessoas provoquem que a glória de Deus vai cair aqui, que as pessoas provoquem umas a outras a terem fé, a terem coragem. Eu sou um pastor que na minha geração eu estou tentando fazer isso. Ainda que tropeços dentro da igreja tentam fazer com que isso parem ou me desanime, eu não paro. Não paro. Não tem problema não. O meu chamado é uma coisa exclusiva com Deus. Seu chamado é você e Deus. Tem momentos que você vai ficar isolado, tem momentos que você vai ser incompreendido, tem momentos que você vai ter que enxergar o que ninguém está enxergando, e dizer, vamos para lá, esse é o caminho e eu sei que vai dar certo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Eu acredito naquilo que eu não vejo. Você ainda consegue acreditar nisso? Quanto tempo faz que a gente não ouve os testemunhos mais, né? Daqueles irmãos que não tinha nada para comer, e orava a Deus, e de repente, parava um carro na porta. Alguém ouviu, eu via esses testemunhos na Assembleia de Deus? A pessoa abria a porta, o irmão dizia assim, olha, Deus mandou eu trazer isso aqui. Você sabe por que eu sou assim? Porque eu não sou um pastor fabricado. Eu nasci na Assembleia de Deus, eu ouvi muito isso. Hoje, se alguém passar dificuldade, tem um murmurador que fala assim, ó, corre lá na igreja que o pastor tem que se resolver. Se ele não resolver, tem que sustentar você. A igreja tem muito dinheiro. Vai e planta. Você não tem noção do que tem na cabeça e num coração de um pastor desse aqui. Eu mostro o que eu mostrei para vocês aqui, que eu amo esse negócio aqui, mas eu sei o que eu tenho que ouvir aqui às vezes, ó, de gente que faz cara bonita e trabalha contra isso aqui, ó. Você não tem noção. Não queira estar nesse lugar aqui não. Você nunca vai entender um pastor até você chegar lá. Quando você não entender, sabe o que você faz? Ora por ele. Ora, fala, Jesus, ajude. Ajuda. Oxalá que fosse todo mundo que dissesse assim, eu estou junto. Não é isso, André? Mas às vezes eu tenho que chacoalhar um pouco para achar que, para entender que a igreja tem governo. E tem alguém que ainda acredita que Deus vai fazer, e Deus faz, e vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu não vivo por vista, eu vivo
pela fé. Eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Está doendo em você? Não me preocupa nem um pouco. Eu sei a dor que eu sinto. E se eu não tiver coragem e lutar, eu sei o que depois uma igreja tem que passar. Se tivessem achado as fotos que eu queria mostrar aqui, eu ia lembrar de vocês o que foi isso aqui. De alguém que foi por outro caminho. Irmão, todo dia que você dobrar o joelho, peça para Deus aumentar a sua fé. Porque se você não tiver fé, você vai atrapalhar a vida de quem tem. A gente atrapalha a obra de Deus, irmão, por falta de fé. Obra de Deus não é cálculo. Obra de Deus é fé. E milagres só acontecem pela fé. Dito isso desse início, eu quero ler rapidamente Mateus 15, versículo 21 até o versículo de número 28. Eu queria que você saísse daqui pensando um pouco, falar: Jesus, aumenta a minha fé, Jesus. Eu preciso ser um crente, não preciso ser um santarrão, não. Eu só preciso ter fé. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu estava prestando atenção nesse texto um pouco, e eu fiquei pensando e fiz uma pergunta, né? Quais devem ser as atitudes de quem aprendeu a viver pela fé? E aí eu pontuei aqui 5 e eu quero falar rápido. Primeiro, procurar refúgio sempre em Jesus. Acreditar em Jesus. Quem decidiu entregar a vida para Jesus, irmão, precisa buscar refúgio e clamar por Jesus. Essa mulher aqui no versículo 22, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor. Ou seja, ela foi até Jesus. Ela vivia um dilema muito grande na vida dela. Qual que era o dilema que essa mulher vivia? Ter uma filha endemoniada. Tem gente que aceita o demônio muito fácil. Tem gente que aceita as obras do demônio muito fácil, dentro da própria casa. As obras da carne, vocês já sabem o que são. E a gente sabe quais são as obras do Espírito. As obras da carne são terríveis. E elas são geradas pelo adversário das nossas almas. Essa menina não só estribuchava dentro da casa dela, mas como ela tinha comportamentos horríveis, desvio de caráter, leviandade, maldade, malignidade, carnalidade. Eu imagino que essa casa, porque essa menina, ela não vivia estribuchando, 24 horas rolando no chão. Porque quem conhece uma pessoa endemoniada, sabe que há momentos que o demônio se manifesta, e há momentos que a pessoa fica aparentemente normal, mas a sua conduta de caráter é conduta de carnalidade, de maldade, de murmuração, de fofoca, dissensões, coisas horríveis. Então essa mãe, ela tinha uma filha que, além de viver estribuchando, se debatendo, não tinha higiene. Naturalmente não era uma pessoa que se preparava com a sua higiene pessoal, se preocupava com isso. Devia ter a língua solta, era um problema, não tinha respeito, não tinha limites. Não sabia o que era autoridade espiritual pela sua própria mãe. Passava por cima de tudo e de todos.
Aí chega um dia que essa mulher fala assim: eu não me conformo com as obras do Satanás dentro da minha casa. Eu não me conformo com as obras da carne. Eu, dentro dessa casa, preciso fazer alguma coisa. Ô, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não se conforme com a maldade, com a instabilidade, com as coisas que são da carne, normal na sua vida, que você é um cristão. Não se conforme com alguma coisa que não está caminhando certo. Use a fé e vá até Jesus. Ou seja, Jesus, eu vou diante da tua presença e eu só saio daí a hora que o Senhor dar uma palavra de resposta, ou no momento que o Senhor der uma palavra de comando para minha casa, para minha vida, para minha família, e um grande milagre vai acontecer. É isso, é essas coisas. Eu acredito em Jesus, irmão. Eu acredito que Ele pode transformar água em vinho. Eu acredito que Ele pode ainda multiplicar os pães e peixes. Enquanto tem um monte de crente contando o número de pão e o número de peixe, eu acredito que na mão de Jesus, 2 pães e 5 peixes ainda pode alimentar mais de 5.000 pessoas. Eu acredito que numa família humilde, numa igreja que há limitações diante dos homens, o Senhor pode fazer milagres que grandes trabalhos, que grandes igrejas, que grandes lugares não conseguem alcançar, porque na frente tem que ter um homem de fé. Agora, pastor, eu não concordo, eu acho que a vida tem que ser calculada. Sim, você não pode fazer loucura em nome da fé. Mas você não pode ser um medíocre com medo da loucura, do que vão achar de você. Você sabe por que você não está mais longe? Talvez você não tenha ouvido alguém que te motive, né? À luz da palavra. Eu queria que essa palavra entrasse no seu coração, porque eu creio nisso. Ela disse assim: não, eu não vou ficar adorando aqui e nem ficar aumentando esse problema. Não dá. Não tem como. Lá não dá. Lá em casa já foi. O caso daquela menina, ninguém resolve. Mas Jesus está passando por aí. Mas ninguém resolve a situação da minha filha, olha aqui. Alguém disse assim: mas Jesus está passando aqui. Um homem chamado Jesus, e que todos dizem que ele é o Messias. Ele já curou cego, ele já curou paralítico, ele já curou mudo, ele já fez morto ressuscitar. Está acontecendo tantas coisas aqui. Mas a coisa aqui dentro de casa está muito ruim. Não, ela não fez isso. Ela disse assim: então eu tenho fé que eu vou chegar até Jesus. E a Bíblia diz que ela foi até Jesus, ela foi aos pés de Jesus, ela procurou Jesus. Segundo, e ela, ainda no versículo 22, e ela vai até o Senhor e clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela diz Senhor, filho de Davi, primeiro ela foi, teve a iniciativa. Você sabe qual que é o nosso problema? A gente reclama antes de tentar. Tentar é metade de um caminho andado. Como eu queria que isso entrasse na cabeça de alguém. Deus me deu vitórias em empreitadas que ninguém acreditava. Deus já te deu vitória em empreitadas que ninguém acreditava. Mas você pode estar cercado por um monte de gente que não tem fé. Mas você tem que dizer assim: eu vou tentar. Você não sabe o que uma palavra pessimista causa em alguém de fé. Porque o problema é que você é um sujeito que está no lugar errado, um lugar que tinha que estar alguém certo.
Eu sei o peso do meu ministério. Eu sei o peso do meu ministério. Por isso que eu nunca vou dizer não dá. Eu nunca vou contaminar ninguém que esteja com vontade. Às vezes eu falo, puxa, isso vai ser muito difícil, mas da minha boca nessa igreja, nesses anos todos, eu nunca disse para ninguém, olha, você não vai conseguir. Eu sempre disse assim, ó, tenta. Uma satisfação para um devedor é a metade de uma dívida paga. Quando você se esconde para quem você está devendo, a ira dessa pessoa aumenta contra você de uma maneira horrível. Quando você diz não para alguém que tem coragem, você não tem noção o quanto você desestimula. Diga assim, ó, tá difícil, mas eu vou tentar. Tá difícil para você? Tá, mas o Senhor está dizendo para você, tenta. O Senhor está dizendo para você, eu estou passando aqui uma receita do que é a minha vida. Está aqui meu irmão, não tinha nada para chegar onde eu cheguei. Fui jogado no mar, e eu procurei uma tábua do náufrago, e eu achei, porque eu me debati. Sabe o que Deus está dizendo para você? O seu problema é que você nem tenta. Fala para essa pessoa aí, você precisa tentar mais, fala para ela. É que ninguém tenta, mas você não é ninguém. Mas é que eu nasci assim. É porque todo mundo fala. Você é péssimo de avaliação. Você acha que sabe, mas não sabe nada. Está desmotivando a igreja que Deus colocou nas tuas mãos. Está pequeno isso aqui, tá difícil isso aqui, um monte de gente passou por aqui e deu errado, mas eu vou tentar. Quem tentou já conseguiu 50%, porque é Deus que vai reagir ao teu favor. Deus não pode reagir se você não agir. No segundo versículo, ela foi falar com quem podia resolver o problema. Sabe qual que é o nosso problema? Quando as coisas estão difíceis, a gente fala para todo mundo, mas não fala para quem pode resolver o problema. Naquele momento, o único que podia resolver o problema dela era Jesus, filho de Davi. Irmão, encurta o caminho, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, encurta o caminho. Esse teu problema que você fica contando para A, para B, para C, para E, para com isso em nome de Jesus. O seu problema você precisa contar para Deus. Deus está pronto para te ouvir, Deus está pronto para te ajudar, Deus está pronto para estender as mãos para você. Porque se você ficar falando para A, para B, para C, para E, ele tem menos fé que você, é um incrédulo pior que você, é um descrente pior que você. Eu aprendi uma coisa, porque um pastor ele precisa de ajudadores e de conselheiros. Só que eu só chamo para falar um projeto que eu tenho para meia dúzia, às vezes até menos, que eu sei que não vai me desestimular. É horrível gente que só desestimula e acha que é inteligente, que é prudente. É péssimo na vida pessoal, é péssimo na vida particular, é péssimo na vida financeira pessoal. Não vai para frente, não anda, nada dá certo. Quem fica perto está enrolado e a pessoa não consegue perceber isso. É normal você passar uma fase de desequilíbrio? Você sai de uma pandemia dessa, quem não ficou devendo, quem não ficou passando por lutas, quem que não está acertando a vida até agora? Mas tem gente que é a vida inteira nisso e acha que é inteligente. Deve para banco, deve para todo mundo, trabalha para pagar dívida e só sofre e acha que é inteligente. Deus está dizendo assim, ó, eu estou te mostrando a bênção, mas eu não vou te dar, porque você não aprendeu a viver na minha dependência.
você envergonha o meu nome. Quando você desestimula as pessoas, você envergonha o meu nome. Você diz que fala no meu nome, mas você envergonha o meu nome. Porque eu posso fazer. Eu posso te dar. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Teve uma frase aqui já nesse púlpito hoje. Deus pode. Deus pode. O teu Deus pode. O nosso Deus pode. Terceiro ponto. Irmão, tem coisa na vida. Então, o segundo é: procure as pessoas certas. Mas eu vou falar com aquele lá, meu melhor amigo, ele vai te dar uma opinião, ele vai te motivar a ser um rebelde, ele vai te motivar a ser um fraco, ele vai te mostrar. Irmão, procura crítica construtiva em quem está construindo alguma coisa, né? Eu vou procurar um conselho ali. Faz uma avaliação da vida daquele cidadão ali. Aquilo ali tem condição de te dar conselho? Mas avalia tudo: corpo, alma e espírito. Tem sucesso na vida? Está ali a vida toda naquilo ali. Está avançando? É fiel? É isso? Acorda, irmão. A gente tem que acordar. Procura conselho de quem está, Procura copiar quem está, não, é porque é legalzinho, eu vou procurar, está descendo, mas é lá que eu vou procurar conselho. Agarra e desce junto. Procura conselho com quem tem fé. Vai falar com Abraão. Ô Abraão, como é que é aquele negócio lá de você sair do meio da sua parentela para uma terra que ele ainda te mostrar? Aquilo é um mistério. Mas o que você fez? Eu obedeci. Você está entendendo que é isso que eu quero te explicar nessa noite? Terceira atitude, o versículo de número 23. Estou mostrando dentro da Bíblia para você. Mas ele não lhe respondeu. Por quê? Porque ela pediu misericórdia e Jesus não respondeu. Olha a continuação do versículo. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, olha isso, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque ela vem fazendo o quê? Ela vem fazendo o quê? Sabe qual que é o seu problema, irmão? Você parou de gritar. E só grita quem está vivo. Quando uma criança nasce, qual que é a certeza que ela tem bastante saúde, que o médico provoca que aconteça? Chora fraquinho, quanto mais forte, mais vivo. Se a criança gritar ainda, ao médico fala assim: esse aqui está vivinho da Silva. O seu problema é que você está calado, você está muito quieto, você precisa gritar, você precisa ter uma reação. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Reaja. Não é gritar, sai gritar agora não, é atitude. Ela vinha gritando e os discípulos vinham tentando calar a boca dela, porque o diabo usa a gente que fala em nome de Jesus para calar a tua boca. O diabo usa a gente que fala em nome de Jesus para dizer que você não vai conseguir. Os discípulos estavam do lado de Jesus e falou para Jesus: manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. E quando o cego gritou, o que os discípulos falaram para ele? Não é o caso desse caso. Para de gritar. O que ele fez? Gritou mais. Sabe o que é o seu problema? Você tem medo de cara feia. Você tem medo de gente que quer te intimidar. O sujeito não faz nada, não faz barulho nenhum, dorme numa mensagem dessa,
vem aqui forçado, já morreu faz tempo e dá uma de vivo, porque não tem fé, não acredita em mais nada, não acredita em mais ninguém. Quem ele pode contaminar com cheiro de morte, ele faz isso e você fica quieto. Sabe o que Deus está mandando dizer para você nessa palavra? Grita, reaja. Essa situação não vai te matar. Tem um monte de discípulo falando para você que você não vai conseguir, mas tem um maluco aqui nessa noite dizendo para você: você vai conseguir de qualquer forma, em nome de Jesus. Se você crê, pega essa palavra e dê glórias ao nome de Jesus. Está passando uma prova, mas eu não tenho dó de você. Dó, a gente não pode sentir dó de ninguém. Dó é um sentimento de miséria. Eu não tenho dó de você. O que você tem de mim, pastor? Eu sou solidário ao seu sofrimento, mas esperar eu ter dó de você, eu não vou ter dó, porque o que um consegue, o outro também consegue. Um homem nascido de mulher, que tem o mesmo Deus, pode nascer na Europa, pode nascer na África, pode nascer na América do Norte, pode nascer na América do Sul, pode nascer no continente africano. Se você se posicionar, e se você dizer assim: Deus, eu creio em ti, eu creio na tua palavra, eu nasci para fazer a diferença, ninguém vai me parar. Eu derrubo leões, mato leões, derrubo gigante, eu morro tentando, mas eu não vou desistir. Você vai ver o que Deus vai se levantar para fazer o teu respeito. Aramantro e decandorebadá, grita, reaja, cante, abre a boca, vai para a oração. Eu não sei o que tem para pôr no fogão na hora que eu voltar, mas vai para a oração. Eu não sei o que vai ser da minha casa, eu não sei o que vai ser do amanhã, mas eu vou para os pés de Jesus. Enquanto todo mundo volta, qualquer pessoa teria voltado, desviado, largado Jesus, ela foi mais para perto. Isso aqui é viver acima da mediocridade, irmão. É por isso que você não pode se intimidar. Eu não, que não. Eu sou amigo de Jesus. Não vai me envolver no seu pessimismo, não. Sai de perto de mim, porque eu ainda continuo confiando em Jesus. Quer andar comigo? Fala para o seu irmão: quer andar comigo? Você tem que confiar em Jesus. Fala para ele: quer andar comigo? Você vai ter que confiar em Jesus. Gritou, gritou, se mexeu, se esperneou. Eu não vou morrer agora, não. Você sabe que quando a pessoa tem a notícia de uma doença mortal, ela começa a vencer a doença quando ela começa a se curar aqui, ó. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Você não pode deixar essa luta tomar aqui, ó, te engessar, a impossibilidade de fazer você fechar a boca. Não. Está tudo difícil, mas continue gritando. Continue dizendo assim: ô câncer, nessa batalha do corpo contra a mente, Jesus em primeiro lugar, o Espírito Santo e a minha mente, nós vamos te destruir. Você não vai destruir eu primeiro. Eu não vou morrer e ver meu corpo morrer, a minha cabeça e meu corpo apodrecer. Eu não vou ver as promessas de Deus se acabarem. Eu não vou aceitar isso. Eu vou guerrear, eu vou gritar. Porque se eu gritar, alguma coisa vai acontecer. Se eu gritar, vai ter um monte de gente falando assim: desista, mas Jesus vai parar para me ouvir. Eu ministro cura sobre a tua vida nessa noite. Eu ministro cura sobre o seu sentimento nessa noite. Eu ministro cura sobre o teu coração nessa noite. Receba cura sobre a tua alma nessa noite. Receba cura sobre o teu coração nessa noite. Em nome de Jesus, feche as tuas mãos e dê glória a Deus.
Diga para esse irmão: você está curado em nome de Jesus. Diga, essa pessoa precisa ouvir isso aí. Diga: o Senhor cura o teu interior, o Senhor cura a tua alma, o Senhor cura o teu espírito, o Senhor cura a tua mente, e você não vai parar, porque o inimigo quer que a gente pare, mas nós não vamos parar. Ramada Shvigeha. Daramantri de canto ré. Verso 25. Então chegou ela, depois de ter gritado, e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Quem tem fé não pode abrir mão da adoração. E quem tem fé não pode deixar de declarar a total dependência do Senhor. Socorre-me. Volte a adorar. Sabe o que está faltando? Está muito próximo o seu milagre. Você precisa voltar a adorar. Baramantro e derrar. O milagre é um processo. Coragem, irmão. O diabo quer fechar tua boca, mas ele não vai. Porque se ele fechar tua boca, ele te mata afogado. Às vezes você não sente sufocado, parece que você vai morrer na hora da luta. É que ele está conseguindo fechar tua boca. Grita, grita, reage, vai para o círculo de oração, vai para o culto no lar, sobe monte, vai, faz loucura, faz o que você nunca fez, reage, vai tudo quanto é culto, vai em campanha, vai na casa das pessoas sérias, mas acredita que ainda dá. Só não aceita as obras do inimigo dentro da tua casa. E não adianta você ficar dizendo para ela: você é endemoniada, você é endemoniado. Não adianta você ficar gritando lá para o teu marido: você é um problema, você é um miserável. Ou dizer para tua filha: você tem sido um problema. Ou dizer para o teu filho: você é um problema. Ou ficar brigando. Não, deixa aquele negócio lá e vai lutar para a tua casa, pela tua vitória. Usa a fé, usa tudo em nome de Jesus. É que se for para gritar, eu grito. Se for para ir atrás dele, eu vou. Se for para falar com a pessoa certa, eu falo. Se for para me derramar na presença dele, eu derramo. Se for para adorar, eu adoro. Mas eu não vou negociar a morte e a derrota dentro da minha casa. Quebrantamento. Irmão, se derrete nos pés de Jesus. E para encerrar, verso 27. O Senhor disse assim para ela: mulher, eu não posso pegar da mesa dos filhos e dar para os cachorros. Ele está dizendo assim: eu não posso pegar os milagres que são dos israelitas e dar para os cananeus. Eu não posso pegar da mesa dos filhos e dar para o cachorro. Aí ela disse assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você e eu encerro agora. Não é toda hora que você tem que dar resposta, não, irmão. Tem hora que você tem que se humilhar. Tem hora que você tem que ter serenidade. Humildade. Ah, fez, vai levar. Falou, vai ouvir. Ah, não vou aguentar. Não vou levar.
Jesus está trabalhando em você. Você acha que não tem mais nada para trabalhar? Você está vivo? Tá, então Jesus está trabalhando. E está usando um instrumento que você não gosta. E às vezes usando quem você não gosta. Mas Ele está trabalhando. Então, ela podia ter falado assim: estou em dúvida se o Senhor é Jesus mesmo. Que Jesus que é esse que fala que eu sou uma cachorrinha? Não é? Ela falou: estou com dúvida, o Senhor é Jesus mesmo? Mas ela tinha certeza. Aconteça o que acontecer, eu sei que Ele é o Messias. Mas até se Ele te enxotar, até se Ele me enxotar, Ele é quem? O Messias. Mas até se Ele me ignorar, até se... o que você faz? Eu não largo dele. O que você faz? Eu continuo acreditando nele. Sabe qual que é o nosso problema, meus irmãos queridos? É que às vezes a gente tem dúvida. A gente até pode ter dúvida, mas a gente tem que pegar e falar: dúvida, vai logo embora daqui. Ele é Jesus. Ô irmão, se humilhar não é fácil não, mas é o único caminho da exaltação. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme. Não fala, aguenta. Mas se Jesus falou isso, falou. Mas Jesus falou. Mas o pastor é o pastor. Mas eu não vou engolir. Engole. Eu já engoli tanta coisa para estar aqui onde eu estou. Por que você não quer engolir? Por que você não quer engolir? Porque eu não engulo. Melhor engolir logo do que morrer afogado. Engole, irmão. Entende que é isso que você precisa no momento. E fala o quê? Dá uma resposta com educação. Tira a ira do seu coração, tira a rebelião do seu coração e escuta. Mas essa palavra é dura, mas é essa que tem para hoje. E o que eu faço? Só fala assim: ô Senhor, eu sei que eu sou uma cachorrinha, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Se o tempo que você está vivendo é esse, irmão, viva esse dando glória a Jesus. Você não está na mesa, né? Mas também não está morrendo de fome. Você não costuma ver um cachorro sentado na cadeira comendo com a família, mas você não vê cachorro que tem um bom dono morrer de fome. Os dias não são dos melhores para você, mas você não vai morrer antes que Jesus dê uma palavra, que é o verso 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua... Ele falou: grande é a tua santidade? Ele falou: grande é a tua perfeição? Grande é a tua... Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é a sua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, ela viu a filha naquele momento ali, naquele diálogo, só que a filha já estava... Você precisa ver? A sua filha ficou sã. Quero dizer uma coisa para você. Se você crê nessa palavra do altar, você não precisa ver agora, mas o milagre já aconteceu.